Mas o governo começou a me chamar de rainha da fraude fiscal. Conexões como Internal Revenue Service, DMV, trabalhadores dos Correios. Seu reembolso será depositado diretamente $100 mil em cada um desses 2 cartões, de pobre a rico. Mas você tem que parar de fazer as coisas ilegais. Eu não pude. Eu estava sozinha, até que idade? 14, 11 a 13. Eu ainda estou em carros, estou indo para aeroportos, como pulando em carros nas empresas de aluguel de carros. As chaves ficavam em uma nação e nós pegávamos os carros para vender aos traficantes locais. Eu estou roubando roupas do shopping, estou roubando do Walmart, eu estou fazendo tudo isso antes mesmo de completar 15 anos. Como você está roubando? Eles não têm os clips? E como você está roubando roupas? Então, no início, nós costumávamos apenas entrar no shopping e, arrancar os alarmes e depois colocá-los em uma bolsa, certo? Então, eles começaram a ter mais eventos onde eles tornaram os dispositivos mais grossos. Não conseguia quebrá-lo. Começamos a usar pequenas tesouras, cortadores de fio, mas tiveram mais eventos e não pudemos mais usá-los. Então, eu comecei a fazer uma bolsa de bip, era como uma bolsa de shopping comum. E você a rasga e a coloca plana no chão, quero dizer, plana no chão. E você pega um pouco de fita adesiva e papel alumínio. E você camada as bolsas e você fecha. Você sela a bolsa novamente para que possa andar no shopping, parecendo que tem uma bolsa cheia de compras. Mas, na verdade, é a espessura da fita adesiva. Largávamos as roupas atrás, enrolávamos a bolsa e saíamos andando sem disparar o alarme. Por quanto tempo você fez isso? Eu fiz isso até eu ter... Então, 14. Acabei indo para um programa juvenil por roubo. Eu estava indo para um programa juvenil por roubar carros, roupas e outras coisas. E eles me condenaram a 8 meses e descobri que estava grávida lá dentro, então eu saí. Então agora eu sou uma mãe solteira aos 14 anos e tenho uma taxa para o meu bebê, então saí e voltei a roubar. Porque agora, bem... Quando você diz que eles te mandaram pra você correria um risco, você... Sim, fui preso. Como isso aconteceu? Uma vez fui preso neste baile para adolescentes. E eu tinha este pequeno Mustang, e era como um Mustang conversível que eu tinha comprado no shopping. Saímos do aeroporto e fomos para o baile de adolescentes. E todos diziam, a polícia está lá fora. Eu pensei, ok, isso não tem nada a ver comigo. Mas quando saí lá fora, eles nos armaram uma cilada. Eles estavam realmente lá para pegar o Mustang e o motorista do Mustang. Que era você o quê? Era roubado? De onde você tirou o Mustang? Do aeroporto, havia Mustangs conversíveis novos e ele tinha as chaves. Tenho 14 anos, dirigindo um carro alugado que finge ser meu. Eu costumava roubá-los e vendê-los na região. Pessoas como os revendedores e coisas em Tampa. Até que só temos cerca de 3 dias antes de eles colocarem um aplicativo no carro. Então eu saio lá e estou eles não estão lá pra mim. Caminhei até o carro. Eles me atacaram, me levaram pra prisão e esse foi meu último roubo porque eles me registraram. E eu fiz 8 meses. E foi quando você descobriu que estava grávida. Foram os piores 8 meses de todos. Ó Deus, os piores mesmo. Você teve o bebê quando estava presa. Não, eu tive o bebê, eu saí quando estava com, 36 semanas, e você tem um bebê com 40 semanas, então eu tinha mais um mês. Você tem que ganhar dinheiro pra pagar pra criar um filho. Adivinha o que eu fiz? Eu estava de volta no shopping, mas não nos carros das pessoas, porque não vou fazer isso. Cometer nenhum roubo de carro, mas era assim. Eles diziam que ou você vai com tudo ou vai pra casa, e que há furto simples e furto qualificado. Sabemos que o furto qualificado é um crime, enquanto o furto simples é um delito menor. Então era ok, posso ir ao shopping e comprar roupas de menos de R$ 300 pra mim e pro meu bebê, e a gente vai ficar bem. E então eu penso, não, se eu posso conseguir 500, por que não conseguir 500? Então era como a ganância em mim Mas Não é? Você não acabou de dizer que 500 é um crime? 500 é um crime? Sim. Mas era como, ok, bem, se eu for pego, qual a diferença? Eu ainda vou pra cadeia. E eu era menor de idade. Mas tudo isso teve que parar. Eventualmente, sou mãe agora. E eu não queria voltar para a cadeia e deixar meu bebê. Quantos anos você tinha? 15 na época. Ok. E você estava morando com quem? Eu alternava entre a casa de um amigo meu e o sofá da minha mãe. Então, Os projetos, projeto ou projeto. você vai para o ensino médio?
Não, eu abandonei no... 7º ano. Sim, eu apenas sinto que crescer de onde eu venho, como quando você é uma mãe ou uma criança, ou seja lá como for. Senti que conseguir um emprego me ajudaria a cuidar do meu bebê mais do que ir para a escola. Então era ou eu estar no shopping todos os dias ganhando dinheiro, ou eu ir para a escola. E naquela época, para mim, a escola não ia me alimentar. Então, por quanto tempo isso continua? Consigo o direito e fico grávida novamente. Aos 15 faço basicamente o mesmo, mas não é igual. Eu não estou fazendo isso no sentido de onde vou me pegar. Mas agora eu estou tipo com 17 e eu apenas tive o que era. Eu sei. Eu estava grávida de algumas semanas do meu filho e agora estou com esse grupo de meninas. E agora estamos fazendo isso. Elas estão fazendo grandes coisas, como se eu fosse apenas uma pequena Old Navy, lugar das crianças, como se eu fosse uma pequena impulsionadora. No entanto, agora existem impulsionadores querendo entrar em concessionárias e subirem Macy's. Na época, todas essas lojas de departamento, mas eles estão ganhando dinheiro, não é? Você disse que eles estão aceitando pedidos, certo? Sim, eles estão ganhando dinheiro. Agora estou em uma grande liga, então sabe o que fazemos? Você vai me ligar e dizer: Ei, Rashia, eu recebo na sexta-feira. Preciso de $500 em notas de 100 para meu filho. E eu vou estar tipo, ok, então naquela semana eu vou buscar esses $500 em 5 T's para o seu filho. Então você tem que pensar nisso. Eu tenho você como cliente, tenho essa pessoa como cliente, aquela pessoa como cliente. Eu posso facilmente fazer entre 1.500 a 2.500. Baseado em pedidos. Agora estou pegando pedidos, não apenas itens. Você não está adquirindo itens para revendê-los imediatamente. Um comprador. Então isso se tornou minha ocupação e eu apenas fiquei um pouco mais sábia com isso. Quando isso chega ao fim, você foi preso? Bem, sim, duas coisas aconteceram. Então, por volta dos 17 anos, nós estávamos na Dillard's e éramos apenas Dillard's, naquela época. Eles não tinham, como eles chamam, os andadores de chão, como o undercover. Sim, Sim, a segurança e as pessoas da segurança disfarçada. mas não na Dillard's. Eles estão à paisana, certo? Sim, mas na Dillard's eles têm xerifes de verdade, não é? Então eu estou embalando uma grande sacola da loja Disney cheia de camisas polo masculinas. E o xerife se aproxima e eu vejo todos os meus amigos correndo. Eles não disseram para eu parar, pois eu estava lá embaixo na prateleira pegando as coisas. E ele veio e me agarrou e colocou as algemas no meu braço e começou a persegui-los. Achou que eu ficaria parada com as algemas no braço? Não, eu fugi pela outra entrada do shopping e corri até encontrar alguém. Eu disse: Por favor, você pode me ajudar? Estou fugindo do meu namorado e preciso de ajuda. Ela me emprestou o telefone, liguei para minha carona e fugi algemada da polícia. Como você conseguiu todos eles? Oh, Deus, foi um transtorno. Eu fui aos projetos de West Tampa e os homens, eles conseguiram. Primeiro eles estavam perfurando, e então alguém acabou trazendo a chave depois de perfurar por tanto tempo. Eu estava tipo, meu Deus, a circulação do sangue está sendo cortada. Estava ficando cada vez mais apertado porque eles não colocaram a trava nas algemas, porque eu corri depois disso, né? Como eu disse, né, eu tenho 6 irmãs. A maioria de nós se parece, então eu comecei. Eu sou a terceira mais nova, então acabo pensando, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas eu também não quero ir para a prisão, certo? Agora, fui apresentada a outra vida, a vida noturna. Então agora, aos 17, quase 18, ainda não 18, usei a identidade falsa da minha irmã e me tornei uma dançarina. Trabalhei por um tempo no Diamond Strip Club, na Alamo Drive. Não era um clube novo, pois em clubes novos você ganha mais dinheiro. Eles não servem álcool, mas tem pessoas que querem beber e acabam ficando bêbadas primeiro. E eu trabalhei lá por um tempo e não continuei. Entrei em uma briga com uma das garotas por causa do meu cliente, pois não toleramos isso em clubes de strip. Quando um cliente vem me ver, preciso atendê-lo exclusivamente, a menos que ele solicite o contrário. E nesse momento, com o meu cliente que eu tinha, ele era como: as garotas sabem, elas sabem. Se você tem um bom cliente chegando, eles te observam e observam seus bolsos. Fui ao banheiro e quando voltei, ela conversava com o meu cliente. Não, eu não concordei com isso. E acabamos entrando em uma altercação e eu fui demitida, não ela. Então o quê?
Eu fiz tudo. Então, provavelmente desde sempre até os 21 anos, vamos dizer 21. Eu costumava ir para Daytona Beach, Flórida, em reuniões de faculdades negras. Você sabe, eu estava na vida noturna, então quero dizer, eu sou uma mulher. Então eu comecei, você sabe, a fazer sexo com homens por dinheiro, você sabe, sempre com preservativos. E eu fiz isso por um tempo, mas eu não queria me degradar mais. Então era como se eu tivesse que inventar algo, tipo, eu tinha que fazer algo. E sempre era como, eu não quero viver, eu não quero criar meus filhos da maneira como fui criada. Então sempre era isso, essa fome em mim, tipo, apenas conseguir, tipo, você tem que sobreviver. Então é como eu praticamente fiz tudo. Como eu me chamei em um ponto tentando ser um pequeno negociante, mas isso não funcionou para mim. Não é minha linha de trabalho. Você foi preso ou apenas... Foi enganado ou isso simplesmente não é para mim? Tipo, eu não é demais, não é confortável, não é. Eu não vou dizer que não é para mulheres porque a Grazélia fez isso, mas simplesmente não é para mim. E eu simplesmente estava tipo, qualquer coisa que tivesse um rápido progresso pode me incluir. Minhas garotas dirão, ei, eles têm fim de semana do memorial em Miami, vai ser agitado, vai ter algum dinheiro lá. Sim, no fim de semana do memorial eu posso ir lá e provavelmente fazer 5, 6 mil apenas em um fim de semana. Quero dizer, fazendo o quê? Isso é prostituição? Ok. É trocar favores. Você está afirmando que isso não funcionou, certo? Ponto, você está. Tipo, eu simplesmente não vou fazer isso mais. É uma ocupação assustadora, tipo, é assustador, eu não vou derrubar pessoas como luta, mas essa é sempre uma ocupação assustadora. Porque você nunca sabe que tipo de doenças alguém pode ter. Preservativos se rompem, o que é assustador. Eu não conseguiria lidar com essa ocupação. Tenho 2 filhos agora, não posso fazer isso. Então, como você planeja ganhar dinheiro se não for através do tráfico de drogas? Prostituição está fora de cogitação? Como a prostituição não é uma opção, qual seria a alternativa? Mais roubos? Não, golpes. Golpes de que maneira? Ok, então existem muitos golpes, são muitos golpes. Então este golpe em particular, lá em 2006, talvez seja como 2006, havia um cara que um amigo meu acabou conhecendo em Miami. Você está falando de Miami. Miami era a cidade para todos os tipos de golpes, desde golpes de hipoteca, golpes fiscais, antes mesmo de se tornar grande em Tampa. Mas essas pessoas lá estão fazendo cheques de viagem, ainda estão fazendo, provavelmente até hoje, identificações e tudo mais, e assim por diante. Então o cara me apresentou aos cheques de viagem. Bem, quem é o cara? Tipo, esse é algum cara Sabe? que você pode ver que ele está ganhando dinheiro. Você diz, o que você está fazendo, cara, de onde? Naquela época, tínhamos o MySpace e o Facebook. Tudo isso que é preciso é alguém estar na foto do perfil deles, segurando dinheiro, e isso atrai a atenção de um mulher ávida por dinheiro, mulher ávida por dinheiro. Então, a amiga acabou se tornando amiga desse cara em Miami. Então, ela começou a ir para Miami. Trazendo de volta esses cheques de viagem, ela diz, ei, ele me ensinou como entrar na loja. Dê a eles os cheques de viagem, compre algo e eles te devolvem dinheiro. Eu fiquei tipo, de um cheque, por que eles te devolveriam dinheiro? Para ela, você precisa mostrar a identidade, mas a assinatura no cheque já é sua identificação. Porque eu acho que quando você compra um cheque de maneira regular, não ilegal, quando você os compra, você assina na hora. Então essa é a sua identificação. Esses cheques foram feitos, então você, claro, coloca qualquer assinatura lá. Então ele deu a ela esses, 2, eu acho que eram. Ele tinha cheques de $100 e cheques de $250, e do cheque de $100 ela o trouxe de volta. Eu acho que 50 em cada cheque, e então em um cheque de 250 ele recebeu 100. Era como um acordo. Quanto maior o cheque, melhor. Então eu estou tipo... Quanto você está ganhando? Ela mencionou que estava ganhando alguns milhares por semana. Não vai acabar, será? Vou ser preso por isso.
Ela estava tipo, bem, ele disse, apenas não deixe eles pegarem o cheque e irem para trás fazer uma ligação telefônica. Isso significa que algo está errado. Mas tem o holograma no cheque, tem tudo no cheque. Eu sou medrosa demais para entrar nas lojas das pessoas. Então, naquela época, né, acabei pagando as pessoas para entrar no show, na loja, para descontar os cheques para mim. Você está falando de um cheque de $100, mas está dando $50 a ele. Não, você não está mais dando a ele 50. Quando você está recebendo uma grande quantidade, isso é para ela. Essa é ela. Não entendo mulheres nos dias de hoje. Você consegue um cara que conhece um esquema e já sente que este é o seu namorado. Se ele disser que te dará metade do dinheiro dele, você está dando metade do seu dinheiro. Eu não faço isso, não sou assim. Não entendo. Até mesmo o jogo da prostituição com cafetões. Você se vende e me dá o dinheiro. Isso é basicamente o que ela estava fazendo. Eu não estava fazendo isso. Se eu estiver cometendo um crime, não vou te dar metade do meu dinheiro. Você está produzindo um cheque, mas não quero fazer isso. Deixe-me comprar esses cheques. Você me dá uma taxa sobre quanto vale 5.000 em cheques de viagem. E é isso que eu te devolvo. Eu te dou $1.000 por 5.000. E então, se eu fizer 4.000, todo esse dinheiro é meu. Certo, certo. Então foi isso que eu fiz. Ok, e então você tem... E depois o quê? Você sai. Você encontra pessoas tipo, ei, pegue este cheque, entre lá, compre algo por $10. Sim, eu conhecia muita gente, então não precisava realmente encontrá-las. Todos queriam entrar. Quando você começa a ganhar dinheiro, todo mundo percebe, certo? Agora, ando por aí com um Cadillac CTS novinho em folha e as pessoas ficam impressionadas, perguntando como consegui o carro. Então acabo comprando para mim, afinal sou apenas essa garotinha dos projetos. Agora estou andando em um BMW i323 dos pequenos e antigos BMWs. É como se estivesse ganhando dinheiro com esses cheques de viagem. Todos querem participar, mesmo que você pague apenas $20 por um cheque. Eles querem uma parte desse dinheiro que nunca vão ver na vida deles, porque não fazem nada além de ficar sentados nos projetos. Quanto tempo isso dura? Isso não dura muito tempo. Mas agora eu tenho essa fome de continuar ganhando mais dinheiro. E foi isso que me introduziu ao golpe, porque isso é uma parte do golpe. Agora, As maiores taxas de reincidência são de fraudadores, certo? Sim. certo? Isso é alto, se não mais alto do que eu penso. É mais alto que drogas, ou traficantes de drogas, ou crimes relacionados a drogas. Certo? Você sabe, assassinar menores é crime. O quê? O menor? O menor é assassinato. Eles quase nunca matam novamente. Uma vez que você os solta, eles são como, eu não vou voltar para a prisão. Certo, certo, certo. Manter a calma. Então agora você sabe que quer fazer isso? Aí o que eles fariam? O cara desapareceu? Creio que ele foi preso porque seu telefone começou a cair direto na caixa postal e depois simplesmente parou de funcionar. Quando você está nesse negócio e conhece pessoas de fora, elas nunca dão o nome verdadeiro. Então não dá para pesquisar no Google e ver se estão na prisão. Porque eu nem sei o nome verdadeiro dele, certo? Só sei o nome que ele me deu ou o que está no Facebook, e é isso. Acho que ele deve ter sido preso, pois suas ligações caíam na caixa postal e depois o celular foi desligado. Então, provavelmente, o pegaram. Ele era o verdadeiro emissor do cheque, então só posso imaginar os crimes que cometeu. Crimes federais. Nunca pensei que estaria envolvido nisso. Então, o que você fez em seguida? Então agora provavelmente é 2008 e... tipo talvez 2008... E em Tampa, você tinha essa senhora, e eles chamam isso de autoemprego, onde ela estava preenchendo a declaração de impostos de todos. Se você tem 2 filhos, recebe cerca de $5.000 de volta a cada ano a partir do crédito de renda ganho. Então, tipo, se eu possuísse um restaurante e eu apenas me declarasse como autônomo, então você vai me pagar em dinheiro. Não havia como para o governo na época saber se você estava mentindo naquele formulário W2 ou qualquer que fosse o formulário que estava sendo preenchido. 1040. Isso mesmo, 1040. Era impossível eles perceberem sua mentira. Como você pode dizer que não estou ganhando $15.000 limpando? Naquela época, não precisávamos enviar um formulário, que era A, B ou C. Um deles vai para o Internal Revenue Service e outro para o empregador. O empregador está preenchendo um com o Internal Revenue Service, dando a você um para preencher com o seu imposto. Sim, não estamos fazendo isso, apenas enviando eletronicamente. A senhora naquele momento. E
E isso está se espalhando pelos projetos, onde as pessoas estão sabendo, ei, eu tenho 3 filhos, eu posso voltar. Você tem pessoas com 3 filhos, mas está recebendo dinheiro de volta apenas de 2. Aquele terceiro filho, eles estão vendendo por $1.000, certo? Você está recebendo o dinheiro do próprio crédito de renda-ganho. Vendendo o número do seguro social, sim, não a criança. Sim, o seguro social. Vendendo, sim. Então, fazemos isso todo ano. Eu tenho essa garantia $5.000. E eu estou tipo, isso é muito dinheiro pra mim, porque você sabe, né, eu não sou um viciado ou algo assim, então eu estou. Tenho meus pequenos trabalhos paralelos. Sou um pequeno homem. Não vou chamá-los de correspondentes porque não estamos na prisão, mas na época os chamávamos de truques. Onde você consegue um homem mais velho que cuida de você para o seu aluguel, aproveita ao máximo. Provavelmente faz um pouco aqui e ali. Mas você está bem. Então eu estava bem, eu tinha um xerife. Ok. Sim. Então eu tinha meu xerife. Eu recebo meus pequenos impostos, meu xerife me dá minha pequena mesada toda semana, alguns centenas de dólares, e eu estou bem. Mas não era suficiente para mim porque essa senhora estava sendo paga, acho que estávamos pagando a ela $1.000 dos nossos $5.000, mas ela estragou tudo. Ela nos deu nosso pacote que tinha nossas informações de login do TurboTax. Eu fiquei tipo, espera aí. Eu entrei lá com uma leitura de cada formulário que ela fez, e então eu registrei alguém e consegui o dinheiro. Eu fiquei tipo, ah, tá. Então, do que você faz? Você simplesmente vai para um amigo de um amigo, ou apenas algum amigo e diz, escute. É boca a boca, é tampa se você está falando. Fraude está se tornando isso. Eu me mudei de Miami, Atlanta, Califórnia. Tipo, é apenas boca a boca, assim como o jogo das drogas. Quando você encontra a fonte, é apenas boca a boca. E ela estava saindo com todo mundo. Você está falando de um dama dos projetos, andando por aí em um Range Rover, sabe? É simplesmente estúpido, então todo mundo sabe. Mas para ela nos dar, sabe? O jogo é para ser vendido, não contado. Você colocou o jogo em minha mão porque você estava. Então ela pensou que Ela dominava o mercado e não esperava que alguém fosse aparecer. e tirar isso dela. Então, estou com a leitura. Lembre-se, estou lendo tudo isso com o meu nível de educação do 7º ano. E eu estou tipo, ok, sim, não, deixe-me fazer um falso no meu. Então, eu perguntei à minha irmã, eu estou tipo, ei, posso te registrar como autônoma? Ela disse, eu não vou para a cadeia, vou? Faço isso há anos e não estou presa como a senhora que me registrou, certo? E eu fiz isso e o dinheiro voltou. Então eu disse aos meus amigos que não precisamos mais passar por ela. Você só precisa me dar $500, pois ela está cobrando 1.000, certo? Acabou. Comecei a trabalhar por conta própria. Mas você é só para mim. Quando você está fazendo isso, você está há apenas cerca de 3 meses no ano em que você pode fazer isso. Você tem, eu espero. É isso? Não? É comum as pessoas se confundirem, pois nas lojas físicas o prazo vai de janeiro a abril, mas eletronicamente você tem até outubro. Então, o que você está dizendo é que Arquivando como para o seguir o ano anterior, você está dizendo. você está arquivando o ano anterior. Então você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro. São apenas 4 meses sem arquivamento e 8 meses de arquivamento eletrônico. O que você está fazendo durante esses meses? Você está apenas. Os 8 meses inteiros que você está arquivando eletronicamente, tudo que foi possível na época, agora é isso, né? Estamos falando de 2000 e isso aconteceu. Você pode arquivar eletronicamente online. Quando você vai a uma loja, sabe como obter a data? Pois precisa ter seus impostos declarados até 15 de abril. Sim, faça na loja, mas online não é necessário. Ok, e você sempre pode enviar a documentação pelo correio, como você pode enviá-la, e eles liberam o dinheiro. Então, O que eles estão fazendo? Eles estão colocando em um cartão de débito. ou cartões de débito ou direto, depositado. Neste momento, em 2006, ninguém não sabia sobre cartões de débito, certo? Os cartões de débito TurboTax vêm diretamente do site da empresa. Mas agora, conforme a fraude progride, eles anunciam cartões HR Block, cartões Green Dot, cartões Tax Act. Diversos sites estão fornecendo cartões que incluem um número de roteamento e um número de conta. E no momento, o Internal Revenue Service não está conectando os pontos, certo? Porque Atualmente, se você tentar pagar com cartão Green Dot, eles recusam.
Temos que ter tipo um banco nacional, ou temos que ter certos bancos e há certos cartões que eles não depositarão. Mas eu sei que levou de 5 a 8 anos fazendo isso, até que finalmente dissessem não. E então eles começam a divulgar os números, número de identificação pessoal, e então eles... Então, quero dizer, neste momento você está dizendo que qualquer coisa que você enviou para eles, eles estão colocando nisso. Eu posso te colocar? Eu sou Rashid Wilson e posso colocar Matthew Cox. Sim. Devolução de imposto no cartão TurboTax pré-pago de Rashid Wilson. E eles vão enviar para você. Eles vão enviar para você. Imagine, você está recebendo 50, 60, 70 mil carregados em um cartão. Mesmo que você não tenha você nem mesmo tem minha verdadeira informação, você não tem nem mesmo meus verdadeiros impostos. Não, mas eu tenho o seu social. Não se pode brincar com o Internal Revenue Service. Os dados sociais devem combinar com a data de nascimento e todas as informações, correto? Mas você está me autorizando. Não estou roubando sua identidade, correto? Você está me dando permissão porque estamos falando de autoemprego no momento. Tipo, você está me dando porque está me pagando $500. Certo. Eu ainda não estou recebendo o grande dinheiro. Mas essas pessoas nem mesmo declaram seus próprios impostos. Eles nunca declaram os impostos. Porque eles já estão vivendo, tipo, nos projetos, eles realmente não estão reivindicando nenhum dinheiro de qualquer maneira. Certo? Então, imagine dirigindo pela rua, você vê uma pessoa sem teto. Ei, deixe-me pegar suas informações. Vou te dar $500, porque agora eu tenho que colocar as crianças lá, eu tenho que fazer tudo isso. Então, vou te dar $500. Você só recebe o dinheiro real pelo crédito de renda ganho porque... Certo. Que são as crianças, mas eu tenho que pagar essa pessoa pela criança, essa pessoa pelas crianças. A maioria das pessoas estava vendendo seus filhos para a nossa cena por $1.200. Claro, quando você conhece alguém nos projetos com cerca de 8 filhos, dá para conseguir por $500. Mas eu estou conseguindo talvez 2.000 por criança, certo? Porque o máximo que você conseguia era cerca de 5.500 com o autoemprego. E então eu consegui um cara sem teto na coisa. Você tem $500, eu estou pagando as crianças, então isso é um total de provavelmente, eu vou dizer, 1.500, certo? E... Você está recebendo 5.000 de volta? Recebendo 3.500 de volta, sim. Então como? Quer dizer, em algum momento, isso sempre faz. Você continua a fazer isso conectado com as crianças, ou em algum momento, porque eu conhecia caras que não eram as crianças. Eles começam a obter diversos créditos fiscais alegando que você fez isso na verdade. Eles começaram a fazer isso com W2, dizendo que o cara tinha pago $14.000 para o Internal Revenue Service. Você deve a ele, mas ele tem 2 filhos, ou seja, o que quer que você deva a ele? $7.000. Eles estão apenas emitindo cheques para ele de $7.000, $8.000, $4.000. Certo? Então, lá em 2006, 7, 8, por volta dessa época, o autoemprego era o que estava em alta. Certo? Ok. Você precisa ter filhos para ter o dinheiro. Você não está recebendo porque está sendo pago pelo seu crédito de renda ganho, que é destinado às crianças, devido ao seu autoemprego, correto? Você realmente não está tirando impostos? Certo, você não pode dizer a eles. Eu paguei a vocês 10, 20 mil dólares em impostos no ano passado. Eu preciso de 12 mil de volta porque vocês não pagaram. Merda! Exatamente, mas você não pode ganhar tanto assim. Você não poderia ganhar mais de 15 mil, ok? Então 20 mil você provavelmente só vai conseguir de volta. Com 2 filhos, um autônomo não pode ganhar mais de 15 a 16 mil dólares, $3.000. Agora, todo esquema chega ao fim agora com o autoemprego. Agora estamos falando de 2008. Eles querem que você envie todos esses papéis, eles querem prova de filhos, eles querem isso. Eles estão saindo com os números de PIN. Você tem que colocar o PIN de 4 dígitos. E eu estou tipo, ok, bem, isso está secando, isso está secando. Todo esquema chega ao fim. Você pode receber até $7.500 de volta como comprador de casa pela primeira vez. Fiquei surpreso ao saber disso. Um amigo meu disse, eles disseram, entre lá. Eles me explicaram o processo. Agora, compradores de casa pela primeira vez estão recebendo Estados Unidos dólares 7.500 de volta. Você obteve todas essas informações dos anos anteriores declarados? O que faremos agora? Vamos declarar todas essas pessoas sem teto como compradores de casa pela primeira vez? Eles estavam liberando o dinheiro. Não precisamos de crianças nem pagar ninguém. Então os $7.500 são todos seus. Eu pesquisava sobre pessoas sem teto, pois pensava muito nelas. Eu dava a eles uns $25, entende? Tipo uns $20.
E eu disse a eles que fiz um pequeno formulário estatístico para pesquisas. Eu ando por aí e digo, ei, você poderia responder a uma pesquisa? Estamos decidindo a localização do nosso próximo abrigo para sem-teto. Eu fiz um crachá escrito pesquisador estatístico. Eles diziam não estar interessados. Eu insistia pedindo $20 em dinheiro na hora, afirmando que poderiam me dar imediatamente. E eles fazem isso. Eles me fornecem todas as suas informações. Eu iria pedir a certidão de nascimento, o cartão de segurança social e os históricos escolares do ensino médio deles. Eu faria um contrato de aluguel e tiraria uma carteira de motorista em nome deles no DMV. Então você está pagando $500 a ele? Você está sendo extremamente generoso. É horrível dizer isso, mas $500. Eles também não levaram isso em consideração. O ponto principal é que eles foram enganados, acreditando que eu estava apenas respondendo uma pesquisa por $20. Esse cara é um pesquisador estatístico. Eles me dariam as informações pensando que apenas preencheram uma pesquisa. Se perguntassem a eles 2 anos depois como esse cara conseguiu suas informações, eles não saberiam responder, certo? Com você, é tipo, pô, cara, foi aquela garota, ela me deu $500. Ninguém está distribuindo $500. Mas sim, então, Mas é como as pessoas sem teto, eu não sei, odeio dizer isso, mas eu nunca vi isso. Quero dizer, tenho certeza que é possível que uma pessoa sem teto possa se limpar, mas eu realmente nunca vi uma pessoa sem teto se limpar. na seção de comentários, quando conto minha história na seção de comentários, não posso dizer quantas pessoas são como aquele pobre homem. Você arruinou a carreira dele. Porque, veja, eu pego emprestado até 1 ou 2 milhões de dólares em nome desses caras. Eu pego 5 hipotecas, consigo empréstimos pessoais, consigo $40 mil, $50 mil em empréstimos pessoais. Tipo, eu apenas. E os caras sempre dizem, e se ele arrumar a vida dele? Pra com isso, ele não vai arrumar a vida dele. O cara é esquizofrênico ou ele é alcoólatra? Você poderia até perguntar a ele. Uma das minhas perguntas foi, quando foi a última vez que você teve um emprego estável trabalhando em tempo integral? Eles eram tipo Deus, uns 8 ou 10 anos atrás. Eu perguntaria a ele no que acredita. Você terá um emprego estável nos próximos 2 anos? Eu nunca tive um cara que dissesse, sim, sabe o que eles fariam? Eles vão, olham em volta e dizem, mano, isso é tudo pra mim. É isso que eu estou dizendo. Então por que temos tanto tempo? Quando se trata de... Sim, eles foram vítimas e são tudo que tenho. Possuo uma lista de vítimas. Eu acho que dei $20 pra esse cara, nós o ajudamos. Estou te fazendo um favor, certo? Eu gosto de pessoas ajudando pessoas, certo? Você deu a ele 25? O juiz não viu dessa forma, a propósito. Por quê? Ele estava muito necessitado. Nós apenas compramos algumas roupas, água e uma refeição para ele. Eu não costumo comprar roupas, mas... Acho que ele comprou. Provavelmente um pack de 6, e você sabe. Certo. Certo, $500. Você provavelmente este cara pode ter tido uma overdose. Deus sabe que você e meus gorduchos estão lá fora. Ó Deus, eu... Provavelmente matei alguém, certo? Então... Então... O quê? Então você conseguiu agora, está fazendo o primeira vez comprador de casa? Sim. Quer dizer, você está se tornando cada vez melhor em... Bem, primeiro, você disse que começou a secar lentamente porque eles começaram a descobrir. Mas segundo, você está ficando cada vez melhor em entender como o preenchimento funciona. De impostos funciona? Estou ficando melhor em aprender novos esquemas. Porque eu estou apenas usando o computador, inserindo o número, e ele está dizendo que seu reembolso será depositado diretamente na quarta-feira. Eu estou tipo, então eu estou apenas todos os dias 24 horas. Então, Se diz que há um problema, você está voltando e alterando as coisas, apenas tente fazer com que diga que sim, se... diz rejeitar porque o social não combina. Havia maneiras, eu tinha algumas conexões, como quando digo conexões, trabalhadores do Internal Revenue Service, trabalhadores do DMV, trabalhadores dos Correios. Eu tinha conexões, então eu era capaz de entrar ou falar com as minhas pessoas para garantir que eu não fiz nada de errado. Ou há uma letra errada, ou há um número errado, ou algo assim. Por que será como o social não combina com o nome? Bem, droga, estava combinando como? Ou isso, as informações que eu tenho. Então havia algo errado e vou voltar para corrigir. Se eu não pudesse consertar, não poderia. Mas sabe quantos empréstimos estudantis e pensões alimentícias paguei? Estou seguindo pessoas que têm pensão alimentícia e eles ficavam, tipo, devido à pensão alimentícia, multas ou pagamento, tipo, todo o reembolso estava sendo levado.
mas é parte do jogo. Então eu ajudei alguém de novo, tipo, e eu ainda... Você está fazendo o trabalho de Deus. Sim, escute. Eu pegaria as coisas do cara e iria pro poço. Eu pediria, tipo, o histórico de direção dele, certo? E conseguiria. Seriam $600 de uma multa não paga de 4 anos atrás. Vou pagar a multa e preciso conseguir uma carteira de motorista no nome do indivíduo. Certo? Eu tinha um cara, Gary Sullivan. As pessoas conhecem esse nome porque peguei cerca de 1.300.000 em nome dele. Gary Sullivan tinha cerca de 20 mil em dívidas médicas. Ao consultar o crédito dele, pensei, droga. Negociei e paguei tudo, não lembro se foi 10 ou 15 mil. Paguei cerca de 15 mil para quitar a dívida médica dele, pois estava afetando minha capacidade de conseguir uma hipoteca. Eu fiz a dívida dele subir para mais de $1 milhão, mas ainda assim quitei a médica. Ele poderia ter resolvido isso, sim. Mas você ajudou ele, Quer dizer, ele parecia feliz. certo? Você não precisa pagar. Ele não veio para minha sentença. Então ele não testemunhou. Não, ele não disse nada e nunca mais ouvi falar dele. Como está ficando como... Conforme você está aprendendo mais e mais, você está ganhando mais e mais, ou você está apenas conseguindo? E neste ponto também, as pessoas estão agora como que contando, elas estão contando para outras pessoas como... Você e um amigo, sim, vão para... Ela. Você... Quer $500 agora? Ah, não, Mel, o preço é diferente agora. Então agora... Estamos falando de 2008 indo para 2009. Estou cometendo essa fraude. Todos querem uma parte do dinheiro, mas isso não importa. Me considere uma compradora de primeira viagem. Estou realizando todos os procedimentos e trazendo as pessoas envolvidas de volta. Eu esqueci naquela época quanto eu estava cobrando deles quando é o nome deles. Eu sei que, eventualmente, você vai ter dívidas por causa da compra da casa, mas não por outros motivos. Tudo bem. Então eu pensei, bem, eu não acho que ninguém devia, mas... Que eu acho que eu estava. Eu não fiz, eu... Fiz muito, mas eu não fiz. Não foi onde eu lucrei muito de cada retorno. Em vez disso, posso pagar $, 1.500 para um autônomo, fazer 35 pagamentos, pois são pessoas reais e acabarão devendo. Provavelmente estava recebendo 2.000 e dando a eles 5.500, de um total de 7.500 na época. Mas eu estava bem com isso. Afinal, você tem as pessoas reais e todas aquelas que já se registraram, como os sem-teto. Então eu estava bem, estou ótima. Não há mais roubos, roupas, venda do meu corpo, nada disso. Estamos entrando em 2029. Agora preciso fazer algo novo. Vou abrir um negócio para mim. Espere um minuto. Você disse 2029. Não. 2009, Ah, ok, você disse. Eu pensei, ela disse 29, certo? 2009, 2. 1009. Então agora você vai abrir um negócio. Então agora eu vou abrir um negócio. O que eu fiz? Preparador de dinheiro. Não, eu abri um negócio. Primeira dama do entretenimento. Então agora eu estou ganhando. O que é esse negócio? Primeira dama do entretenimento. Era uma empresa. Era uma empresa de promoção, um clube, não uma empresa de promoção, como empresa de promoção de clubes. Sim, vou chamar assim, onde em 2009 eu estava, comecei a alugar locais como locais para crianças, como um prédio, como eu escrevi, aluguei o Arsenal antes, como grande salão de eventos, certo? E eu contrataria um pequeno disc jockey, pagaria ele, tipo, 150, faria alguns panfletos. Eu faria eventos para adolescentes com danças voltadas para eles. Vendo águas e refrigerantes, está quente, eles dançam água a $3. E eu tenho as equipes chegando e eles estão pagando $10 cada criança. Se você tem 500 crianças para este fim de semana, Certo? são 5.000. Sim, e se você pagasse, quanto pagaria? Isso, então, você $1.000, $200 desse cara, às vezes. nem é 1.000, só depende de onde estou fazendo isso. Eu paguei $1.000, disque jockey $250, panfleto $100. Digamos que eu não esteja gastando mais de $1.500. E então eu coloco 500 crianças lá dentro, $10 por criança. Isso é apenas a emissão, Certo? Mais a água. mais a água. Então nem mesmo incluindo a água. Então se eu tiver 500 crianças, são $5.000. Se eu tiver 700 crianças, quanto é? $7.000. Eu estou ganhando isso todo fim de semana e estou maquinando, certo?
Então eu estou lentamente, tipo, me tornando muito, muito, muito bem-sucedida. E eu abri esse negócio quando comecei a cuidar das crianças. Eu estou tipo, uau, uau, uau. Lá em 2000, eu era essa mulher que só queria estar na frente dessas celebridades como uma groupie. Era assim que eles as chamavam, groupies. Tenho o dinheiro para pagá-los agora. Vamos ver se consigo lotar um clube. Então, comecei a usar meu dinheiro e o investi em artistas de verdade, como rappers de verdade, como Real, pagando a eles. Pagando ao clube, dependendo de qual clube. Se é um clube, se é uma noite de clube, depende do clube. Comecei a pagar o clube, comecei a pagar os artistas e estava ganhando. Agora estou provavelmente em $30.000 por show, 30 a 40 a 50. Meu evento de sucesso que eu fiz, que eu comprei, o Rapper Se Aplica, eu fiz 111 mil em uma noite. Você tem que falar com Ian Bick. Esse Ian Bick tem um podcast. Ele foi para a prisão por promoções de clube. Isso virou um esquema de pirâmide. Você sabe onde ele estava, porque ele tinha alugado o local, tinha. Todas essas pessoas deveriam vir. Então foi cancelado por causa da neve, certo? Isso foi em Connecticut, cancelado devido à neve. Então o que ele faz é que ele não tem o dinheiro agora. Então ele vai a vários de seus amigos. E os pais deles são como, eles sabem que ele tem feito isso ganhando um bom dinheiro. Então eles. Dão a ele dinheiro para alugar o local e fazer toda a publicidade. E acaba sendo cancelado por causa da neve. Droga! Ele está em dívida com eles, mas vai tentar resolver. O plano foi cancelado por causa da neve e não deu certo. Ele não tinha muitas pessoas e deveria ter feito uma certa quantia de dinheiro, mas mal conseguiu e nem tem o suficiente para pagar de volta. Ele recusou, afirmando que o número de pessoas estava adequado. Então ofereceu-lhes dinheiro e perguntou se gostariam de reinvestir no próximo evento. Sim, ok. Então você me deve 80? Sim, a verdade é, eles deram a ele 20 ou 30. Ele nem sequer tinha mais isso. Ele perdeu mais de $1 milhão e veio até você. Parece que chegou a um ponto em que acabou para ele. Você precisa ouvir o podcast dele, é excelente. Sim, posso dar uma olhada nisso. Eu vou te passar o número dele. Ele é. Tem um bom podcast. Então, eu fiz isso. Eu estou cuidando do meu negócio. E agora? Nada dá errado. Nada dá errado com o meu negócio. Não, eu sou bem-sucedida. Como quando você vê First Lady Entertainment no folheto de São Petersburgo, Orlando, Tampa, Clearwater, Bradenton, Brooksville. Eles estão vindo para o meu evento porque no meu evento você sabe quem vai estar lá. Os bombeiros, porque está lotado e onde há uma multidão, há homens, há mulheres e há dinheiro. Então esses não são mais times. Não, eu estou fazendo trabalhos com adolescentes em alguns fins de semana, mas isso é só no verão e eu não quero brincar com esses adolescentes. Eles querem brigar, eles querem atirar, eles querem. Não, eu tive que ir para as grandes ligas porque eu era apenas aquela mulher que queria morrer. Estar no palco com uma celebridade e agora estou aqui com elas. Tipo, eu te trouxe aqui e estou ganhando dinheiro. Então foi tipo, uau, assim, 2009, tipo, eu não consigo acreditar. Tipo, eu realmente estou. Eu me prostitui, eu roubei, eu fiz de tudo. Sim, É uma história de pobreza à riqueza. de pobreza à riqueza. Você precisa parar de agir ilegalmente. Eu não pude como, eu disse. Você colocou uma bife na frente de um cachorro que está cheio. O que esse cachorro vai fazer? Ainda vai morder aquele bife? Porque está lá e é de graça. Pensamos que você gastará 50 mil por dia. Caramba, preciso recuperar esse valor imediatamente. Se você apertar 2 botões e recuperar os 50 mil imediatamente, economizará tempo, pois o dinheiro do clube exige esperar e anunciar por 6 semanas. É muito trabalho. Você tem que investir para ganhar o dinheiro, não é? E pode ser assim, e é arriscado. Sim, pode ser como o seu cara, onde pode nevar, ou pode chover, ou estamos na Flórida com furacão. Sim, então é arriscado. Então, no meio dessas 6 semanas, eu tenho que ganhar dinheiro. Estou investindo em publicidade no rádio, comerciais e panfletos para gerar receita. Agora, ei, os dividendos entraram, você insere esse número, estou colocando os dividendos e eles dizem, olha, estou recebendo $6.000.
Apenas brincando com esses números, bem, de onde você tirou essas figuras? Um amigo meu disse, eu sei que você provavelmente gosta. Bem, quem te disse isso? Tampa? As pessoas estão sempre testando novidades. Quando um esquema falha, elas simplesmente iniciam outro no mesmo site. Mesmo turbo, mesmos atos fiscais, matador de impostos, bloco de impostos HIR, qualquer coisa que tenha a ver com impostos. Tampa. Agora estou apenas brincando com os números, nem sei o que estou colocando, não conheço as porcentagens. Educação de 7º ano, não sei nada, apenas colocando números. Seu reembolso será depositado diretamente. Eu fico tipo, por $9.000, inferno. Não, na sexta-feira estou recebendo 100 mil depositados em um cartão. Eu fico tipo, 100 mil neste cartão, 100 mil naquele cartão. Inacreditável. Você é o único fazendo isso? Não tem outras pessoas ou ajudantes envolvidos? Eles apenas trazem os números para mim ou você tem mais alguém te ajudando? Eu não tenho ninguém me ajudando. Eu fiz tudo sozinha. Algumas pessoas estão focadas em seus próprios interesses, não em me ajudar. Então eles cometeram sua própria fraude para si mesmos. Mas você sabe quem eles são e eles sabem quem você é. Vocês, caras, Sabem quem sou, sei quem são. Todos estamos conversando. Tampa, sim, de todos. Não me surpreenderia se o xerife com quem eu saía estivesse cometendo fraude, como todos estão fazendo. Como todos, médicos, é fraude quando você está imprimindo livros de nomes e vendendo para mim por $2.000. Certo? Todos queriam uma parte do dinheiro. Todos, avós, todos queriam um pedaço do dinheiro. então presumo que você não mora nos projetos. Eu nunca morei nos projetos. Quando eu fiz 18. Ok, não, eu tinha meu próprio lugar aos 17. Eu morei nos projetos. Ao crescer, nunca morei ou quis criar meus filhos como fui criado. Nunca vivi em projetos habitacionais. Então onde você estava morando? Em 2009, eu tenho. Estou morando em uma casa. Estou comprando minha primeira casa. Estava esperando que isso fosse concluído. Primeira casa. Casa em Barrico, Flórida. 3 quartos, garagem dupla, 2 andares e piscina. Uma menininha no gueto com nível de educação de 7ª série, mãe viciada em crack, pai provavelmente no crack. Eu não sei. Eu tenho uma casa com piscina, sabe? Não, eu entendo. Uma casa com piscina é um grande avanço para quem vem dos projetos. Ter uma casa com piscina, mesmo que seja uma pequena cabana, é algo grandioso. Como você está financiando a casa? Você não pode entrar com todo o dinheiro. Não, é Tampa. Todo mundo está cometendo fraude. Então, se eu sou uma... minha primeira casa foi de um dono de clube. Estou entrando lá e ganhando todo esse dinheiro. Ele sabe disso. Nem todo mundo sabia sobre a parte ilegal da minha vida. Porque eu sou a primeira-dama, eu tenho um emprego, eu tenho essa empresa. Você está me ligando agora porque meu nome é tão grande. E esses clubes estão lotados quando meu nome está no folheto. Eu quero essa garota no meu clube para meu bar fazer sucesso. Então ele Ele era um corretor de imóveis. Ok, também. Não estou sendo questionado. Estou comprando a casa dele. Não estamos usando o banco. Estou resolvendo isso. Nós somos capazes. está financiando a casa para você como se fosse o dono. Você paga uma quantia como entrada. Na minha primeira casa, eu dei 40 mil em dinheiro como entrada, 40 mil em dinheiro como entrada. E a casa que ele estava me vendendo, na qual ele estava me enganando, estava em... Mas tenha em mente, eu não me importo, porque é dinheiro grátis, e eu tenho minha própria casa, minha, não sua, mas minha. Ele estava fazendo um aluguel para comprar, correto. Então, cada aluguel estava indo para o preço dos $200.000 que ele estava me cobrando com os $40.000 de entrada. Mas eu não estou te dando Estou te dando $10, $20 por mês, como se estivesse pagando os 1.000 de aluguel. Está quitado em 1 ano ou 2. Não levará 1 ou 2 anos, mas apenas alguns meses. Teria sido bem, sim, teria sido. Mas isso 2009... Os dividendos foram para a ferrovia. Começamos a fazer a aposentadoria. É apenas todo ano, é apenas algo diferente. Começo...
queimando de calor. Nós somos de 2009 a 2010. Agora é 2010. Eu fui cuidar do meu corpo. O entretenimento da primeira-dama cresce. No seu corpo. Eu fui e fiz os meus seios. Você sabe, apenas coisas femininas. Você sabe, lipo. Abdominoplastia. Estou namorando jogadores da National Football League. Eu sou apenas como, ok. Eu gosto dessa vida, mas com essa vida rápida, toda vez que você gasta 100 mil, você quer esses 100 mil de volta. Eu provavelmente tenho 40 mil dólares no meu pescoço. Eu tenho, apenas vivendo a vida, eu estou andando por aí nesse 550, um X5, um caminhão Lexus. Eu sou eu gosto dessa vida, mas é um estilo de vida caro. Você já foi roubado? Lembre-se de quem fez isso. Com quem você está lidando? Sim, eu fui roubada uma vez em 2000. Foi como uma invasão domiciliar. Novel Day. Sim, na verdade a minha porta foi arrombada e os caras tinham. Eu sinto que foi um golpe, quer dizer, um amigo meu me armou uma porque é o que é. Sim, porque os caras que me roubaram dava pra ver que eles não queriam encostar em mim. Quando um dos caras me deu um tapa, eu nem conseguia dizer pra polícia de que lado ele me bateu quando eles chegaram. Sabe o que eu quero dizer? Eu não conseguia, não era... Não era tão brutal. Se eles não te sacudissem, eles não... Diziam sim, eles, quero dizer, isso é típico, deixe-me disfarçar e sacudi-la. Mas eles não, me bateram e eles não conseguiram nada que eu teria, sabe? Eles tinham uma espingarda, eles fizeram. Eu estava com meus filhos em um quarto, enquanto uma das minhas amigas estava no sofá, na sala. Meu pai tinha voltado da prisão e estava morando comigo, só nós dois. Ouvi a porta ser chutada, bum, e eu estava mas no meu quarto eu tinha um. Eu tinha uma porta dos fundos no meu quarto, então podia sair facilmente por ela. Mas eu tenho medo de sapos, e tenho medo de cobras, e tenho medo de guaxinins. E eles costumavam estar lá atrás, então era como, eu não vou sair por essa porta e não vou deixar meus filhos. Mas ao ouvir o estrondo, ouvi uma luta. Meu pai passou correndo pelo homem para se apressar e usar o telefone, porque ele não ia conseguir chamar a polícia. Eles estavam correndo em todo mundo, como se todos ouvissem o estrondo. Não era como um estrondo, era um estrondo mesmo. E eu estava mas naquela hora eles já vieram e chutaram a minha. Quando ouvi o estrondo, levantei e tranquei a porta do meu quarto. Quer dizer, mas é claro que eles vão chutar, então eles chutaram a minha porta. Meus 2 filhos estavam na cama comigo. Eu tinha 2 filhos na época e 2 dos caras entraram. Eram, acho que 4 caras no total. Porque um deles tinha meu amigo aqui. Ela estava na sala da frente, 2 estavam no meu quarto e talvez outro estivesse procurando pelo meu pai ou vasculhando a casa. Eram 4 no total, então ficaram lá. Inclusive um deles tinha um pouco... Eles tiveram a audácia de trazer uma espingarda. Você realmente vai me atirar com ela? Não pode apenas, sabe? E eles tinham a espingarda. Para mim e meus filhos, a questão era, onde está o dinheiro? Que dinheiro? Isso antes dos diamantes, isso as grandes correntes de ouro, assim, antes disso. Porque estamos falando de 2009, 2010, é quando eu consegui os diamantes e eu não. E eu só tenho um. Tenho um X5 e um caminhão Lexus, mas obtive o X5 primeiro. Pintado como os homens costumavam fazer com os flutuadores, dub, as rodas que giram a cor do carro, o interior é feito em preto e azul petróleo. Quer dizer, se eu fosse eles, também tentaria me roubar. Eu estou fazendo demais. E... Você não tinha dinheiro? Não, eu sou uma taxa, não vou ter dinheiro. Eu não, isso é apenas estúpido, como nós. Eu sou do gueto, eu não vou. Você ouve histórias. Não terei cofre em casa. Eu não estou. Eu não tinha. Eu tenho cofres, mas eles não estão na minha casa, sabe? Certo? Eu não tinha dinheiro. Apenas uns 600 dólares em espécie e algumas joias de ouro. Eles pegaram a bolsa, eles acabam. Eu nunca fiquei na vizinhança quando cresci. Só crescendo eu vivi no projeto. Então, nesta comunidade em que vivi, eu vivia ao redor de muitas pessoas mais velhas. Havia muitas pessoas brancas. Não era uma comunidade de aposentados, mas havia muitas pessoas mais velhas. Aqueles que sentam na varanda e observam tudo o que precisam para seguir em frente, sim. Então, quando eles ouviram isso, eu acho que do relatório do policial.
Quando eles arrombaram minha porta, eu prometo a você, eles devem estar sentados no carro já antes de arrombarem a porta. Quando arrombaram a porta, o helicóptero sobrevoava a casa. Como se não tivessem passado tempo algum na casa. Então, essas pessoas que afirmaram saber que havia algo suspeito acontecendo porque tinham essa van preta na estrada, descendo a rua, as pessoas já haviam chamado a polícia. E enquanto eles estavam a caminho, os suspeitos estavam a 1 segundo de serem presos. Eles abandonaram a van, nem conseguiram voltar para a van. Eles deixaram as chaves cair, estava tão escuro, eles deixaram as chaves cair. Correram para a floresta e simplesmente fugiram. Eles fugiram e se separaram. Meu pai correu para a porta da frente e chamou a polícia, mas eles já estavam a caminho. Agora são várias viaturas. Você recebeu mais de uma ligação, mas eles já estavam lá. Assim que a porta foi arrombada, você pode ouvir o helicóptero. Os caras fugiram porque naquela rua realmente não havia luzes. Eles conseguiram escapar, mas esses idiotas estavam na van da mãe deles. Como eu descobri os detetives, certo? Um dos caras não usava máscara. Quando os detetives chegaram, meu filho disse: "Mãe, aquele é o homem que tinha a espingarda grande." Então meu filho conseguiu identificar o cara na fila, o mesmo cara. E um dos caras, não vou me aprofundar muito nisso, mas meu amigo namorado, o sobrenome dele era o último nome da van. Ok. Os irmãos, ele tem irmãos que moram em Lakeland, Flórida. A van era de Lakeland. O sobrenome coincide com as vans. E as pessoas que me roubaram eram de Lakeland, Flórida, da formação, mesmo sobrenome que ele. Eles eventualmente o pegaram, mas foram processados ou o soltaram. Eventualmente, eles pegaram ele e eles voltaram para mim. Eles voltaram na minha rua. Um dia eu estava voltando do clube do cassino e eles estavam subindo a minha rua e eu o vi. E eu liguei para a polícia. Então eu estava dirigindo pela rua e estava subindo em uma direção. Era como uma rua de 2 faixas, mas era tão pequena. Como os carros são, eles ficam tão próximos, como você não pode fazer um retorno em U na rua porque é tão pequena e estreita. E eu vejo isso como uma F-150 ou como era uma picape, um caminhão com esses caras lá dentro e eles estavam apenas olhando. E eu estou, tipo, um desses caras, aquele cara é tipo, você sabe como você pode, apenas. Eles tinham uma fila de um monte de homens. Certo. E um dos homens estava naquele caminhão, mas o outro cara estava na prisão. Um dos caras foi para a prisão, certo? O cara que conseguimos identificar na fila, ele foi para a prisão. Porque é o caminhão da mãe dele, que tudo apenas combinava com a fila, certo? E ele lutava contra uma invasão domiciliar que poderia levar a 25 anos de prisão perpétua? Pode? Sim. E eu estou tipo, ó Deus, aquilo foi um aviso. Tipo, você vai testemunhar contra meu povo, seu traseiro está perdido. E isso pode parecer estúpido, porque no final do dia, tipo, eles entraram na minha casa, eles me violaram, eles violaram meus filhos. Crianças, tipo, tenho certeza de que meus filhos se lembram disso, porque meu filho ele estava tipo, sim, mãe, esse é o cara que tinha a espingarda. Ele tinha cerca de 7 anos na época. Eu não me sentia bem indo ao tribunal. Como tirar a vida de alguém por 25 anos ou até mesmo para sempre? Quando sim, eles invadiram minha casa, mas não me machucaram porque Deus me protegeu. Eu sabia que era um ataque e sabia exatamente quem era. E adivinha, Karma, porque ele está cumprindo 30 anos agora, então é sempre como se eu não tivesse ido ao tribunal. Mas eles ainda tiveram o que mereciam, não é? E eu não precisei me preocupar com ninguém voltando para fazer mal à minha família ou a mim? Mas eles me deixaram em paz, não conseguiram nada, eu não tinha nenhum hematoma. Eles provavelmente levaram 5, 6. Eu nem me lembro. Era uma mudança insignificante e essa foi a única vez que fui invadida. E eu odeio dizer isso, mas estou feliz que isso aconteceu. Então,
Então, no ano seguinte, quando eu realmente estava por cima, quando eu estava usando diamantes, quando eu estava vivendo luxuosamente assim, era eu em ascensão. Tipo, eu estou gastando dinheiro, estou ganhando dinheiro, mas eu não sou milionária. Ainda, sabe? Então aconteceu e eu não fui ao tribunal. E o irmão que eu conheço que realmente fez o ataque está cumprindo 30 anos agora. Por invasão domiciliar ou algo similar. Não sei. Nunca perguntei, não me importei. Aconteceu desde que estive na prisão. Perguntei a alguém onde ele estava e responderam que ele estava na estrada fazendo 30 anos. Eu disse: "Ah, ok, legal." Então, o que aconteceu, quero dizer, e faz o comprador de casa pela primeira vez. Então, você disse, né, o benefício de aposentadoria dos aposentados ou o Ferroviário, a aposentadoria. Então agora estamos em 2011. 11 e 2? 1011. Qual é o IVA forma? Tem um lá? Vai ver. É outra forma no site do TurboTax. E agora temos W2S no site do TurboTax. Então agora é 2010. E estamos fazendo como? É sempre boca a boca. Tudo é sempre boca a boca. E nós já fizemos o ferroviário, já fizemos os dividendos, já fizemos todos os formulários que existem no TurboTax. Mas agora não tentamos o W2. Se você trabalhou e tinha num formulário W2, vou pegar seus números desse W2, eu sei que você está recebendo $9.000 com um filho, então vou pegar seus números. Vou colocar sua empresa lá, a mesma, ou criar uma com um número EIA, que era fácil de obter. E insira esses números que estão na declaração de imposto que recebi. E começamos a fazer isso, mas começou porque minha amiga, ela estava fazendo isso. E ela estava recebendo de volta cerca de 2.000. Qualquer dinheiro que chegava era um plus. Era um plus. Então ela está recebendo de volta 2.000. Eu pensei, vamos brincar com esses números. Se conseguirmos 2.000, provavelmente podemos chegar a 5.000. Conseguiu? Os 5.000 voltaram. Se consigo 5.000, consigo 7.000. Coloquei, ele voltou. Se conseguirmos 7.987, vamos mantê-lo. Meu 9.987. Então eu obtive esse conjunto de números que resultou em 9.987. Coloquei, estou recebendo de volta 9.987. Carregado em um cartão, posso fazer 10 pessoas. Lembre-se, estou recebendo esses livros contábeis em nomes de doutores, funcionários do governo. Estamos pagando por nomes, provavelmente 2.500 por página, e para cada um. Identificação, estamos recebendo $9.000 de cada nome, então é uma vitória. E alguém diz, tipo, tente Ancestry.com. Eu fico tipo, o que você quer dizer Ancestry? Eles dizem pessoas mortas. Eu disse que você não pode registrar pessoas mortas porque eu registrei um nome que estava em um livro razão, e é um. Essa pessoa está falecida, certo? Para evitar o registro de pessoas falecidas, eles afirmam que é permitido registrar pessoas mortas. Eles têm que morrer dentro de 30 dias. Eu estou tipo... Sério? Eles dizem, você entra lá, no entanto. Tente usar sobrenomes incomuns, então não use o Wilson, não use o Cox. Use um sobrenome incomum ou um sobrenome espanhol. Porque muitas das pessoas espanholas, elas trabalham, mas muitas delas não declaram impostos. certo. Eu fico tipo, hein? Eles dizem, Então, você sabe como eles estão sendo notificados. O Internal Revenue Service está sendo notificado. Porque quando você morre e eles vão te embalsamar ou fazer o que quer que eles vão fazer na funerária, eles vão pegar o seu número do seguro social e eles registram com o Internal Revenue Service ou seguro social. E eles informam ao seguro social, ei, essa pessoa morreu. E eles recebem o benefício de morte de 250 e é assim que eles sabem que você está morto. Por isso demora um pouco até que eles registrem essa documentação. para que eles possam receber os 250. No meio deles fazendo isso, você tem
Um período de lacuna. Sim, onde eu gosto. Eu não sei por quanto tempo eles seguram. Talvez eles segurem por 2 meses, ou talvez eu não saiba, mas eu sei que é assim que eles são notificados. É por isso que eu estava pensando. É por isso que às vezes você, provavelmente, às vezes você poderia ter feito isso anos depois. Porque eles nunca vão. Então você está dizendo que os hispânicos não vão solicitar esse benefício, correto? Certo, se eles... Nunca solicitaram ou pagaram impostos? A família deles? Ou a casa, ou se era, eu assumi que o governo também faria isso também. Mas de qualquer forma, Ou quando eu aprendi, ou quando me ensinaram, porque o jogo é sempre ensinado. Então, no entanto, se eles morreram em até 30 dias, as declarações de impostos estão sendo processadas. sim, eles ainda não apresentaram nada. Então, comecei a seguir pessoas mortas no sistema. Era como se o dinheiro simplesmente E eles estão aparecendo no Ancestry tão rápido. está aparecendo no Ancestry. Você digita. Você costumava digitar o mês. Você coloca o último. Você pode pesquisar por sobrenome. Você pode pesquisar por muitas coisas diferentes. Eu não estava lá na época e nem quero mais olhar para o site. Mas você pode colocar o mês da morte, o mês da morte. Porque você sabe que algumas pessoas, elas estão procurando por seus entes queridos ou alguém, elas estão tentando ver se eles estão mortos. Então você pesquisa no mês em que você acha que, ou o ano, ou o período de tempo em que você acha que eles morreram. Então sempre coloco em 30 dias. Imprima todos esses nomes e coloque-os. E eles estavam voltando. E eu estou tipo, isso é inacreditável. Tipo, isso não pode estar acontecendo, tipo, está voltando. Então agora estamos usando cartões TurboTax e HER Block. Onde posso encontrar alguém para entrar na loja agora e pegar cartões HER Block? Você tem que... Então você sabe quem eu estava pegando quando entrei na loja, certo? Nossos amigos sem teto, como você sabe. Pessoas sim? Você sabe que... Porque você tem que enviá-los para as lojas agora. Agora, eles não estavam mais recebendo $500. E sim, entre 20 e $40, dependendo da minha generosidade no momento. E eles têm que ir à loja, entrar na HIR Block, solicitar um cartão pré-pago, trazê-lo para mim. Eu não tinha medo de que o novo cartão chegasse ao endereço deles ou qualquer coisa, porque eles não têm um endereço. Em metade dos endereços, eu forneço o endereço a eles. Nunca ativo o outro cartão, pois não cometo fraude com cartão de crédito e não entro em lojas com o nome de outra pessoa no cartão. O cartão que eu uso, cliente preferencial, tem apenas o número de roteamento e da conta, sem nome. Eles te dão quando você entra lá. Sabe o que eu estou dizendo? Se eu entrar na Gucci ou algo assim e eles disserem: ok, me mostre sua identidade. É cliente preferencial. Não tem nome no cartão. Estou esperando. Sem maneira deles verificarem isso. Exatamente porque é legítimo. Eu tenho o número do número de identificação pessoal, mas... eu consegui fazer isso. Lembro-me de uma vez que eu e meus amigos alugamos uma van e desenhamos. Nós fomos para Atlanta porque Atlanta tem um dos maiores, o maior, tipo, exércitos de salvação de todos, com todos os sem-teto lá fora. Então pegamos uma van e os levei para cada HIR Block que encontrei. Foi em um fim de semana. Enviarei 20 deles aqui em momentos distintos. Vá buscar um cartão, traga-o. Peguei o número da conta, número da rota, fui para Atlanta, peguei um monte de cartões, voltei para casa, nem mesmo voltei para casa. Eu estava lá com meu laptop também, carregando-os. E era como se o dinheiro fosse como se eu... Estivesse prestes a dizer isso. Quanto dinheiro essa fraude está trazendo para isso? Essa fraude está trazendo? Uau! Tipo, em um mês? Um mês. Estamos falando de tipo 100 mil. O quê? O que é isso? Isso não mudou? Isso não mudou. Vamos dizer metade. 1 milhão. Provavelmente meio milhão. Mas você também tem que pensar nisso. Quando você está tramando ou enganando, tudo para. Então, se eu tenho este cartão HIR Block, onde agora estou recebendo, posso ir ao caixa eletrônico e sacar $4.500 em dinheiro. Isso era HIR Block. Eles eventualmente vão parar isso, não vão começar a bloquear os cartões. Porque agora você tem Cox, Wilson, Williams, Jake. Você tem todos esses diferentes sobrenomes depositados diretamente neste único cartão HER Block, que deveria ser apenas para você. Então, eles bloquearão o cartão. Então, eu não tenho momentos em que tenho $200 mil no cartão.
E eles bloqueiam, não consigo acessar. Não, eles bloqueiam. E eles devolvem o dinheiro para a Receita Federal. E a Receita Federal enviará um cheque pelo correio. Nós receberemos o cheque. Certo. Mas quem vai depositar um cheque? Você tem? Todo mundo. Concessionárias de carros. Carro é negócio. Concessionárias estavam aceitando os cheques. Joalheiros estavam aceitando os cheques. Mas agora eles não vão ter para o seu cheque. Então, se o cheque for 7.000, você está recebendo metade do cheque. Você entende o que eu quero dizer? Então, Eu estava apenas como e sobre depositar. Porque você sabe. Como o programa de proteção ao emprego, não programa de proteção ao emprego. O que eu estou dizendo. Você sabe, a coisa do Covid. Quando eles estavam devolvendo dinheiro... eu estava na prisão. Bem, quero dizer, mas você está ciente disso. Pessoas estavam recebendo de volta cheques do governo no valor de 12, 14 e 18 mil reais. Ah, sério? Dando para as pessoas. Então eles estão tipo, olha, eu te dou 3 deles, sabe? Em nomes de pessoas diferentes, eu te dou 3 deles. Eu te dou um, você fica com o dinheiro e me dá o dos outros 2. E se você tinha conta bancária, as pessoas faziam isso. Conheço caras que fizeram isso e penso, o que você tá pensando? Eles virão atrás de você em algum momento, eles virão. Mas passaram anos assim, tipo 3 anos depois, e então eles apareceram para eles. Digamos que você depositou em 3 contas, concorda? Concorda, porque mesmo com os cheques, todos estavam aceitando os cheques. Então, os cartões. Podemos ter muitos depositantes diretos nos cartões e eles serão bloqueados por causa de fraude. Basicamente, são nomes demais. E quando eles enviam os cheques para o Internal Revenue Service, o Internal Revenue Service os devolve para o endereço na declaração de imposto, certo? Então você terá todos esses endereços, alguns dos endereços nós inventamos. Mas tínhamos trabalhadores dos Correios que iriam buscar os cheques nessa rota e te dar os cheques. Certo. Levaremos esses cheques para os concessionários de carros. Os joalheiros, como todos, só queriam uma parte do golpe, mas agora temos que pagar a eles. Eles estavam fazendo tipo 70-30, você fica com 30 e eles com 70, então o jogo mudou. Nós precisamos deles. Eles não estão fazendo meio a meio, não estão fazendo 70-30. Então, eles estão lucrando joias, conseguindo joias, sendo pagos, negociantes sendo pagos, todos, qualquer negócio em Tampa estava sendo pago. Se nós e vocês pagamos, por que gastar o dinheiro? E fizemos isso, cheques, fizemos os cartões, nós apenas fomos. Todo Tampa enlouqueceu fazendo fraude. Você tem adolescentes de 16 anos andando por aí em 645 e sim, todos... Certo. Os chefes afirmam que ninguém estava sendo preso por drogas em Tampa, indicando que algo estava acontecendo na cidade. Escute, quando eu estava em Colbin, eu me lembro o cara negro com quem eu estava conversando, ele era novo. E eu estava tipo, eu disse, por que você está aqui? Eu disse, era isso. Eu disse, drogas de alguma forma ou outra, drogas surgiram. E ele diz, ninguém está vendendo drogas mais, Matt, veja. E eu fui. Perguntei como assim. Ele respondeu que estava lá por causa da queda. Eu perguntei se ele se lembrava. É assim o tempo todo. Então eu saio e faço isso. Encontro pessoas e pergunto, você estava fazendo a queda? Eles ficavam pensando o que eu estava pensando. Era assim que chamavam na prisão, onde todos estão certos na queda. Mesmo até hoje, e você falando anos depois, tipo, até agora, tipo, eu estive em todas as prisões do mundo para mulheres, exceto carros. Bem, e para você sabe, pessoas da Flórida, porque o ouro está na boca delas, mas não é sobre a Flórida. De onde você é? Tampa. Você está aqui por golpes? Fico pensando, é só isso que sabem sobre Tampa? Como se fizéssemos mais do que apenas golpes? Eu pensei que os golpes começaram em Miami, então somos conhecidos em todo o mundo. Drop City, Tampa Fraud City, e isso não melhorou em nada. Quando eles me pegaram, sim, Eles dizem que em 2020 fizeram um programa inteiro de 60 minutos em Tampa, enquanto eu estava preso na prisão. Assisti a todo o programa que eles mencionaram. Eles tinham o prefeito, então isso é insano. Tipo, eles tinham a Receita Federal, eles estavam tipo, é isso. Tampa era como o epicentro, eles disseram. Não há lugar pior do que em Tampa, certo? Então minha pergunta é, as pessoas estão sendo pegas? Quero dizer, até mesmo pessoas pequenas têm que ser pegas? De vez em quando você fica sabendo de alguém que foi pego com alguma coisa tipo, você ouviu sobre o Jimmy? Eles pegaram ele. E você tem que estar preocupado.
pessoas sendo presas. Mas quando você está fazendo algo errado e se sente intocável, você nunca acredita que vai ser você que vai ser pego. Como eu não achava que seria pego, por que eu acharia que vou ser pego? Eu tenho o meu negócio. Eu estou apenas cometendo fraude. Não estou indo aos caixas eletrônicos, não estou fazendo nada disso. Eu estou apenas sentada na frente do computador. Será que alguém sabe que passo o dia inteiro na frente do computador cometendo fraude? Então você nunca se sente como se fosse o Jimmy, certo? Jimmy sabe, você sabe, Jimmy sabe. E Jimmy não quer ir para a cadeia por 15 malditos anos. Mas por que seria eu? Porque tenho certeza de que você está cometendo fraude. E você está cometendo fraude, você está cometendo fraude. Por que você vai vir e me pegar? Porque você é a rainha dos impostos. Não, eu era apenas a primeira dama. Quem realmente não sabe? As pessoas realmente não sabem ou só têm uma ideia vaga? Certo? Então, em um ponto, porque agora eu estou cometendo fraude. Sabe, quando eu disse, um amigo me contou sobre um cara, sabe? Ele está fazendo isso, ele está me mostrando o jogo. E é como... Eu não acredito. E ainda, até hoje, eu não sinto que eu teria sido pego. Porque eu sentia que o que eu estava fazendo era tão... Não direi que estava acorrentado, pois se estivesse, não teria sido indiciado. Eu nunca fui indiciado, no entanto. Os federais vieram à minha casa para indiciar meu correio por fraude. Eles tinham um mandado para revistar minha casa. Quando revistaram minha casa, eles encontraram fraude. Então, como eles chegaram ao seu duto de ventilação? Como isso aconteceu? Ok, então em 2011, meu correio e seus amigos estavam em um quarto de hotel. Um dos amigos dele tinha um mandado de violação de contravenção. Ele tinha um caminhão. A polícia conhecia o carro dele, o caminhão dele. Eles sentaram-se do lado de fora do hotel Howard Johnson para entrar no hotel dele para indiciar seu correio, antes que eles pudessem entrar lá para prendê-lo por seu mandado. Eles viram caras entrando e saindo do hotel, então pensaram que iam fazer uma grande apreensão de drogas. Em vez disso, eles entraram no hotel e encontraram todos esses caras em laptops com livros contábeis, nomes, informações pessoais e cartões de débito. Foi um mandado de busca ilegal, pois eles não tinham um mandado. Eles o atingiram com o rico em todas as notícias, deixaram ele sair impune. Foi o que eles pensaram? Sim, eu ia dizer apenas para segui-los, mas apenas para segui-los, montar o caso, segui-los, ver para onde eles levam. Direto para mim. Porque agora eu estou mexendo com ele e os federais estão observando, Estou andando por aí no 550, no X5. Eu tenho um Audi A8 2012 e um 2013 comprados 0 km direto da concessionária. Um carro de 96 mil. De onde ela está tirando esse carro? De onde ela tirou isso? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tenho 26 anos. Possuo vários carros caros, como BMWs de $90 mil, dirigidos por jovens de 26 anos. Um Audi de 90 mil dólares pago à vista, direto da concessionária em 2013. Desculpe, Audi. Não parece suspeito de jeito nenhum. Não faça isso. Então eles entram em ação e pegam esses caras? Eles pegam esses caras? Quer dizer, alguns desses caras, eles têm que pegá-los. Eles pegam todos eles, lembra? Certo? Mas eles os deixam ir. Eles os deixam ir, eles deixam todos eles irem. Quer dizer, ninguém... A pessoa que foi para a prisão por causa do mandado, como ele foi solto. Sim. Então eles deixaram todos irem e agora estão observando-os, ou seguindo-os, ou o que quer que seja, seja qual for o caso. E eles vieram à minha casa com um mandado de busca para apreender este Audi e para indiciar meu correio. E quando eles revistaram a casa, encontraram vestígios de fraude fiscal. Você estava lá? Eu estava lá? Eles bateram na porta educadamente e pediram para ir ao centro da cidade. Ou... Então eu fui. Eu tinha câmeras de vigilância, eu tinha um total de 9 câmeras, e eu tinha uma televisão no canto da minha parede, uma das minhas câmeras de televisão no canto da parede. Então mostrava todas as 9. E eu estou ouvindo algo. Rashid Wilson, desça as escadas com seu bebê. Porque eu também tenho um novo bebê, certo? Eu estou sonhando, eu não sei.
Eu me levanto, ligo minha televisão e vejo todas essas máscaras e, o caminhão blindado. Eles estão puxando a escada até o meu segundo andar, chamando Rashid Wilson, desça. Eu fiquei surpreso, tipo, que diabos? Eu estou tipo, ei, levante-se os federais. Eu nem sei se são os federais, eu só vejo pretos, são os federais. E minha corrida acabou como se eu tivesse uma mensalidade. Tipo, acabamos indo pra Vegas alguns meses antes disso. E eu estou tipo, ei, esse cara está nos seguindo, né? Você está delirando, não tem ninguém nos seguindo. Eu estou tipo, cara, eu vi esse cara na boate, esse homem está nos seguindo. Cara. Quando fui indiciado, ele disse, sim, eu era o que estava te seguindo em Vegas. Eu fiquei tipo, que diabos? Mas 2 dias antes dos federais chegarem à minha casa, eu estava dirigindo pela rua, indo para um clube de strip. Estou relaxando, curtindo, conhecendo um futuro e sou parada por excesso de velocidade, mas não estou acelerando. Ele diz, senhorita Wilson, saia do carro. Eu fico tipo, por quê? Ele disse, você está acelerando, eu estou. Eu sei que não estou acelerando, tipo, eu sei com certeza que não estou acelerando. Ele disse, preciso revistar seu veículo por você ter acelerado. Estou assustada, cagando de medo. Porque eu tinha um iPhone e tinha a capa do iPhone, e atrás da capa do iPhone eu tinha 2 cartões lá porque eu precisava ir sacar algum dinheiro. Estou indo para o clube, o dono do clube, estou indo para o clube de strip e ele vai me pagar em dinheiro. Se eu precisar de 50 mil em notas de um, ele vai me cobrar uma taxa e ele vai me dar 50 mil em notas de um daquele cartão. Depende apenas do crédito, do limite de crédito nos carros, porque você pode. Alguns carros tinham limite de crédito ilimitado, outros de 20 mil. Eles passam como crédito e te dão o dinheiro. Mas é claro, eles provavelmente estão te cobrando 5 mil de 15 mil, sabe? E foram os federais me alertando, foram os federais 2 dias antes. Me pararam, revistaram meu carro, não encontraram nada. Estava bem na minha mão o tempo todo, mas eles não encontraram nada. Mas foi a primeira vez que acabei descobrindo. Então tá bom. Então eles te pegam naquele dia, eles vêm à sua procura. Eles disseram, pegue seu bebê e desça. Você desce. Então eu desço e eles chegam. Lembre-se, eu disse que eles tinham uma acusação contra meu corréu. Eles levam meu corréu para a prisão com uma acusação. Eles me levam para a prisão com uma queixa. Porque alguns meses antes eu estava em um campo de tiro e eles me perguntaram, deixe-me contar essa história. Era agosto. Fui indiciado em setembro e acabei conhecendo esse cara nas redes sociais e em sua foto. Era apenas simplesmente dinheiro e eu tinha essa coisa onde eu não conversava com nenhum cara do meu bairro, ou não bairro, mas de Tampa, porque eu sinto que todos acham que eu tenho dinheiro, mas esse cara, ele parecia que tinha dinheiro. Não quero me envolver com ninguém que vá me usar por dinheiro. Prefiro estar com alguém igual. Certo? Ele era um comissário de infância, ele veio me buscar, ele me encontrou em várias ocasiões. Ele arrumou meu cabelo. Quando o fez, ele me deu notas de 100 dólares novinhas. Pensei que era dinheiro do Mark. Eu sempre pensei que dinheiro do Mark era como marcado, mas não, são os números no dinheiro. E quando os federais vieram à minha casa. Foi assim que eu soube, sabe? Quando você está na cadeia, você repete tudo o que aconteceu, pensando, caramba, era isso. Ele me levou a um campo de tiro um dia, dizendo que iríamos comer. Ele vai ao campo de tiro e se senta, dizendo que precisa encontrar alguém. Após cerca de 15 minutos, ele pede para sair. Eu estava tipo, para que ele estava tipo, vamos? Eu estava tipo, ok, nós estávamos no campo de tiro. Eu nunca atirei com uma arma. Deixe-me ir neste campo de tiro e atirar com uma arma. Ao entrarmos lá, lembre-se, ele esteve lá há apenas 15 minutos. Eles dizem, boa noite, vocês já estiveram aqui antes. Vocês já estiveram? Ele me disse que estava vindo encontrar seu amigo e estava sentado lá por 15 minutos. Qualquer pergunta que precisavam fazer a ele já poderia ter sido feita, pois ele já estava lá dentro. Eles estavam montando a vigilância. Então, quando vieram à minha casa para indiciar meu corréu, eles conseguiram me levar também. Posse de arma de fogo com agravante. Certo. Ah, sim. Eu acabo me declarando culpada. Eu acabo me declarando culpado por posse de arma de fogo e eu ligo para casa.
Estou feliz porque dei 75 mil ao meu advogado. Ele disse, você não vai receber mais do que 18 anos. Quero dizer, não mais do que 18 meses de liberdade condicional ou 18 meses de prisão. Eu me senti culpado, sabe? Eu sou culpado. Certo? Sim, essa é uma acusação fácil. Deveriam provar que te filmaram atirando com uma arma ou até mesmo manuseando uma arma. Certo? Culpado. Ligue para casa. Todos estão chorando, enquanto eu fico pensando, qual é o problema de vocês? Estarei em casa sem me importar. Faça 18 meses. Ficaremos bem. Ao sair, ainda terei tudo. Eles estavam tipo, você está em todas as notícias. Eu fico tipo, eu sei que acabei de ir ao tribunal hoje. Eles dizem, não, você é a notícia, você está em todas as estações. Eu fico tipo, eu sei. Eles disseram, você acabou de receber uma acusação de 47 pontos. Eu digo, o quê? Eu acabei de me declarar culpado hoje, como eles me atingiram com uma acusação de 47 pontos. É um nível extra de histórico criminal. Você sabe, sim. Então, Confessou culpa na acusação de arma. No mesmo dia em que me atingiram com a acusação de 47 contas, me enganaram novamente. Fui enganada. Ok, Wilson, vamos descartar 45 contas. O que eles fizeram foi se eu tivesse sua identificação ou suas informações e assim por diante, eu consegui para um nome, eu consegui. Fraude fiscal, roubo de fundos governamentais, roubo de identidade agravado e fraude eletrônica em um nome. Este nome novamente. Então já temos um total de 8 acusações apenas para 2 nomes. Então acho que me acusaram com 15 nomes, mas eu tive uma acusação de 47 contagens, depois que tudo foi dito e feito. Eles me acusaram com 250 vítimas ou mais. Diga-me como. Estou acusada no papel com 15 nomes, 4 acusações aqui, conspiração, e vocês me acusam com 250 vítimas. Mas como foi? 250 vítimas? A única vítima foi a Receita Federal. Não é bem assim que eles encaram, mas quem está perdendo dinheiro? Eles já morreram, não é? Quem está perdendo dinheiro? eu estava, não, quero dizer, é absolutamente o governo federal. Mas o quê? O que eu estou pensando também é engraçado. As pessoas já traziam suas informações antes, então você não é uma vítima. Você me trouxe suas informações. Eu não acho que eu nem sei até hoje, eu nem sei quem, o que, por quem eu fui acusado. Não sei se foi essa ou aquela pessoa, ninguém é. Levante-se no tribunal com uma história triste, dizendo que você é uma vítima e ela roubou sua identidade. Não, porque a pessoa morta não pode falar. Explique-me a foto do Facebook, porque foi quando eu estava na prisão. Os caras vinham até mim dizendo que eu tinha que ver aquilo. E eles estão. Então, claro, era a rainha dos impostos lá. Você sabe. A rainha dos impostos e a foto. Então, Basicamente, o que o governo fez foi como eles pegaram o meu nome da minha empresa, First Lady Entertainment, e começaram a me chamar de rainha, ou primeira dama da fraude fiscal. A foto do dinheiro. Então, para começar, eu estava em um negócio de clube de promoção que eu tinha, ou eu tinha donos de clubes me pagando para hospedar o clube. Ou noites, stripatons, que era onde eles faziam um grande strip com todas as strippers. Eu pegava o microfone e dizia, ei, todos vocês venham pegar esses, parem de brincar. Basicamente, falava merda no microfone. E esse dinheiro, se você olhar, são apenas $2.000 em notas de 1. Eles disseram que eu estava retendo imposto do nosso dinheiro. Não há como eu reter o dinheiro da fraude fiscal que eu estava fazendo, certo? Eram $2.000 em notas de 1. E eles usaram essa foto mundialmente dizendo rainha da fraude fiscal ou dinheiro de fraude fiscal. Como se vocês deveriam ter tirado fotos quando eu realmente estava segurando. Dinheiro assim são notas de $1. E 2012, porque acabei sendo indiciada em setembro de 2012 e minha página do Facebook foi hackeada. Foi como? Olá, meu nome é Rainha da Fraude ou algo assim. Para constar, se você acha que me indiciar será fácil. Eu tenho o todo. Departamento de Polícia de Tampa na folha de pagamento. Essas pessoas hackearam minha página. Eu entrei na página da minha filha, como quem quer que esteja fazendo isso está errado. Eu nunca consegui entrar naquela página novamente. Tipo, eu posso clicar em alterar senha e ele dirá que sua senha foi alterada, mas não me enviará a senha.
Eu sinto que foram os federais e eles usaram aquele status e aquela foto para aumentar meu histórico criminal. Não histórico criminal, mas me deu papel de liderança, como eu consigo um papel de liderança. Se vocês vieram à minha casa para indiciar meu réu, vocês vieram lá para indiciá-lo. E as coisas que encontraram na casa, eles o indiciaram novamente. Ele teve 2 acusações de fraude fiscal e eu tive a acusação de porte de arma e de fraude fiscal. Mas consegui a liderança, mano. Então, no que deu? O que te ofereceram no final? Eles não me ofereceram, eles disseram. Meu advogado, na época, que eu sinto que me vendeu para o governo, ele diz: se você se declarar culpado disso, não receberá mais do que 5 anos. Se você for a julgamento e perder, vai pegar 22 anos. Porque a própria fraude eletrônica acarreta 20 anos no máximo e o roubo de identidade agravado acarreta 24 meses consecutivos. Eu me declarei culpado e recebi 1 ano a menos do que a pena máxima que recebi. 252 meses, 21 anos, por um pedido de culpa por fraude eletrônica e roubo de identidade agravado. A acusação de posse de arma ocorreu em paralelo. Ok, então... Isso teria sido aproximadamente 18 meses, ou 18, 19 anos. Sim. Quanto tempo você cumpriu? Eu cumpri 12 anos e 8 meses. Porque... Libertação por compaixão. Então, em 2018, eles fizeram a primeira lei de passo, 2018. Então, eu tive muito tempo livre, depois, 2020. Eles voltaram a aplicar a primeira lei de passo da FSA. Consegui mais 1 ano de folga e, então, acumulei muito dinheiro no banco. Muitos dias, como quando você programa, você acumula dias no banco. E eu solicitei a liberação por compaixão, esqueci de mencionar, lá em 2015. Acabei entrando com um recurso e meu juiz saiu da aposentadoria e me deu a mesma sentença. Então, ele ainda tinha que corrigir seu erro, porque a lei é a lei. Seja qual for a vingança que você tenha contra mim, a lei é a lei. Então eu consegui. Ele não corrigiu seu erro, que foi eles acumularam meu. Eles acumularam minha ficha criminal por causa da arma, me condenaram pela arma e depois me condenaram pela fraude fiscal, o que fez minha ficha criminal aumentar. Mas a única forma de sua ficha criminal crescer é se você cometeu 2 delitos separados. Eu não fiz, foi tudo uma única acusação. Vocês vieram à minha casa, me indiciaram pela arma, mas na verdade estavam me segurando porque realmente queriam me pegar pela fraude fiscal. Então, tecnicamente, é um único caso. Então, eu consegui combater isso com a lei do infrator juvenil, uma lei que foi aprovada em 2023. Se você foi condenado em qualquer idade dos 20 aos 20 e poucos anos, você pode se qualificar. Acredito que é chamado de infrator juvenil 821. Então eu era um infrator juvenil. Eu solicitei novamente a liberação por compaixão e ele concedeu. Então estou em casa mais cedo. Qual era o seu? Quem era o seu juiz? Quem ficou? Um juiz mal-humorado? James Moody? Ok. Não estou mais brava com você, Moody. Ele me deu uma chance porque minha data de liberação era em 2031. A minha era 2030. Eu deveria estar fora em 2030. Sim. Sim. Se as pessoas quisessem te seguir, como no YouTube ou em qualquer rede social, para onde elas iriam? Então eles podem me seguir? No meu Instagram, em First Lady, sublinhado INT, isso é um West Lady, sublinhado INT, meu TikTok em First Lady 813 e meu canal do YouTube em First Lady INT. Quais são seus, quer dizer, rapidamente, se você quiser, quais são seus planos? Tipo, você tem planos? Tipo, você está deitado na cama à noite? Tenho muitos planos. Escrevo música e sou autora. Eles podem pegar meu livro na Amazon, A Vida de uma Estrela do Gueto. Na verdade, estou no meio de mudar meu nome. Isso é seu? É o meu livro, seu livro, eu o escrevi na prisão. Não, estou dizendo a sua história. Esta é a minha história, minha biografia. Estou mudando o título, pois recém terminei meu contrato. Porém, o conteúdo permanece o mesmo. Sim, reality show saindo. Fiquem ligados. Estou trabalhando em grandes coisas este ano. Preto, o bom, o caminho legal. Sim, eu estava... Indo dizer, você vai estar no Vlad. Tem o Vlad chegando e uma entrevista com ele na Vlad Televisão em 2 semanas.
Ah, sem mencionar que alguém da indústria cinematográfica está trabalhando em um filme sobre a minha vida. Legal. Então temos muitas coisas que estou fazendo. Pessoal, obrigado por assistirem. Inscrevam-se e ativem o sino para receberem notificações de vídeos como este. Além disso, vamos deixar suas redes sociais, na descrição. Então você pode ir lá, clicar, seguir e fazer tudo. Novamente, obrigado por assistir e compartilhar o vídeo. Muito obrigado. Até mais.